Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Hoje eu não fiz nem coraçãozinho aqui, né, pra minha aberturazinha, porque minhas mãos estão aqui no casaco. E, gente, eu tô toda empacotada, dá pra ver? Pronto, eu tô toda empacotada. E tá muito frio ultimamente. E o vídeo de hoje é sobre método de estudo na universidade. Como é que eu estudo para as provas, como eu estudo para a vida, né? Porque assim, eu não posso estudar meramente para aquela prova. Eu vou utilizar todos os meus conhecimentos lá na frente. Eu vou fazer o revalida, eu vou voltar pro Brasil. E eu preciso aplicar isso lá na frente de modo eficiente. Então eu vou dizer a vocês como eu estudo, tá bom? Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. O meu método de estudo não é de hoje. Eu acho que vocês sabem que já faz anos que eu venho nessa pegada de estudar para medicina e tal. Fiz 5 anos o Enem e durante meus 5 anos eu desenvolvi vários métodos, tá? E eu vou dizer aqui pra vocês o que é mais eficiente pra mim e foi um bom resultado que eu tive aqui nas provas da UNLP. Que se não fosse por esse método, talvez eu não teria passado de primeiro, nos parciais, né, na primeira fecha. Como eu estudo, eu vou dizer aqui pra vocês, porque eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram. Caso você não me siga no Instagram, vou deixar aqui o @, sempre fico lá interagindo com vocês. Então mandem perguntas, deixem suas dúvidas. Não se estuda para as provas na faculdade, não se estuda os conteúdos da faculdade como a gente estuda para o Enem ou no ensino médio. Na faculdade não funciona assim. Como assim, Karina? Não devo estudar por questões? Não exatamente. O que eu quero dizer é que, geralmente, professor de universidade não vai colocar a mesma questão que colocou em provas anteriores. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é do normal deles fazerem isso. Por quê? Geralmente os professores eles querem instigar o conhecimento do aluno, fazer com que o aluno realmente estude e não decore. Isso é muito importante. O fato da gente estudar por questões, a gente acaba decorando a resposta. Isso não é estudar, isso fique bem claro. Decorar não é estudar. Uma coisa também que eu acho imprescindível falar aqui pra vocês. Assistir aula não é estudar. Assistir aula é você adquirir o assunto, ou seja, receber o assunto na sua mente. Sabe quando é que você vai estudar? Quando você acaba a aula, senta, faz o seu resumo, faz a sua leitura, põe em prática com as questões. Assistir aula, gente, é meramente receber o assunto. Como é que você vai estudar? Pondo ele em prática, com leituras, com resumo, seja lá como você estuda. E eu vou dizer o meu método, tá? Ah, Karina, o seu método serve pra todo mundo? Não sei, serve pra mim. Então, algo que serve pra mim eu gosto de compartilhar porque pode te ajudar, tá certo? Significa que é uma verdade universal absoluta? Não, não é. Mas é uma forma que eu vejo que pode ajudar outras pessoas. Como eu estudo? Simplesmente eu assisto a aula. Simplesmente é como se fosse bem fácil. Enfim. Seja virtual, seja presencial, eu vou pra aula, levo sempre um bloquinho de notas, tá? Por quê? Porque sempre o professor vai falar pontos-chave para você colocar. Por exemplo, gente, isso aqui geralmente eu cobro em prova. Gente, isso aqui é um assunto importante. Ou então, isso aqui não tem tanta importância. Ou seja, ele filtra, certo? Então, eu sempre vou e levo um bloquinho para anotar os pontos importantes que ele vai frisar. Beleza. Então, tipo, depois da aula, o que eu faço? Os resumos, tá? Dou aquela descansada legal, tudinho, e vou fazer meus resumos. Como eu faço? Estou aqui pra mostrar. Ó, meu caderno de bio e o de anato é esse aqui. O de tá lá dentro, que tá dentro da bolsa, está lá no quarto. Eu vou e friso os tópicos importantes que o professor fez questão de deixar em evidência pra gente estudar pra prova e tal. Como assim, Karina? Por exemplo, quando eu sou boa em desenhar, não, minha gente é anato, a gente desenha muito, né? Então, pra não passar vergonha aqui, eu vou ver um legalzinho. Esse aqui é um dos meus resumos de osso, tá? A parte de osteologia de anato. Eu vejo os tópicos importantes que o professor disse na aula, vejo o geral e vou anotando. A generalidade óssea, o tamanho do osso, as inserções ósseas, tudo eu boto aqui. O que é que eu faço depois? Depois que eu faço o meu resumo, eu leio ele, porque não basta só escrever, a gente tem que ler. Leio ele, dou um tempinho, 5, 10 minutinhos e vou para as questões. Isso é só em anatomia, Karina? Não, eu tenho, como eu disse, eu tenho um caderno de cada cátedra.
Então, de bio eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Eu desenho mesmo, eu faço o desenho das moléculas, o que é mais importante, o que não é. Aqui, ó, pra vocês terem noção. Gosto da biologia, mas tem muita química, tá, galera? Então eu estudei bastante química. Então, ó, as moléculas, tudinho. E eu vou colocando os nomes, vou frisando, vejo o que é o importante. Depois que eu faço o resumo, novamente, eu leio e depois eu vou para as questões. Karina, isso é só uma vez na semana que você faz? O resumo, sim, porque o assunto é um assunto por semana. Porém, para fixar o assunto, eu vou e vejo no meu horário de estudo qual o outro dia que eu vou ver aquela matéria e leio tudo de novo e faço mais questões. Beleza? Uma coisa importante que eu já escutei e que eu não concordo. Posso ser que para outras pessoas isso faça sentido ou seja bom, não sei, mas para mim não é. É tipo assim, tu ver o assunto e tu não fazer as questões em seguida. Tipo, vi o assunto hoje e só vou fazer as questões amanhã. Pessoal, vê só, o fato de fazer questão logo em seguida que tu vê o assunto é bom pra fixar. Porque concorda comigo que tu tá vendo 2 vezes o assunto, tu viu quando tu tá... Aliás, tá vendo 3 vezes. Tu viu quando tu tava fazendo o resumo, tu vai rever quando tu for ler e vai rever quando tu for fazer as questões. Então isso faz com que você fixe o assunto. Deixar para fazer questões dias depois que tu viu o assunto, eu acho um pouco perigoso, porque vai fazer com que você esqueça e isso vai decair o teu rendimento, ou seja, tu vai se sentir para baixo, vai achar que não tá estudando direito, vai fazer com que você fique para baixo, mal, acha que nada tá dando certo. Então assim, fixa o assunto fazendo o quê? Vendo e fazendo questão. É assim que vai fazer com que você fixe o assunto legal. Karina, se eu não fizer na hora e fizer 2 horas depois, pode? Pode, pô. O que não dá é tu fazer no outro dia. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas quando a gente dorme, o nosso cérebro é normal descartar algumas informações. Então, automaticamente, que ele não viu tanta coisa sobre determinado assunto, ele vai descartar porque vai achar que não é importante. E na verdade é uma coisa muito importante na tua vida. Então fixa muito, ver muito, faz questão, porque o cérebro vai entender que aquilo é muito importante e vai guardar. Coisa, galera, a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Mas eu acho bom ter como se fosse um bloquinho de erro, tipo o caderno dos erros. Eu tenho, por quê? Nem sempre os assuntos serão do meu agrado, ou seja, terão assuntos que eu vou errar um pouco mais, outro um pouco menos. Mas, independente do assunto, a questão que eu erro ou o assunto que eu esqueço, eu anoto lá, para eu refazer, revisar, pesquisar. É muito importante. Porque quando a gente acerta uma questão, o que é que a gente tende a fazer? A não voltar mais para ela. Essa aqui eu já acertei, tô me garantindo no assunto, tá tudo ok. Só que quando a gente erra, o normal, no caso, é fazer o quê? Anotar a questão e pesquisar. Então isso faz com que a gente memorize, acabe aprendendo com o nosso erro. Então nunca deixe de pesquisar as questões que você errou. Isso é muito importante. Vai fazer com que você estude 2 vezes e não vai errar mais. E sempre tá revisando aquela coisa, sempre tá revisando. Nunca deixar um assunto de lado. Karina, tal assunto, eu já tenho facilidade, eu vou fazer logo questões. Tu acha legal? Eu acho bom você sempre ler antes de fazer as questões. Ler o teu resumo. Eu não falo em assistir aula, porque assistir aula realmente é cansativo. Mas eu acho muito importante você ler o seu resumo. Como eu disse, vai fixar na tua mente. Tu vai ver 2 vezes aquele mesmo assunto, tanto lendo como fazendo questão. Então, respondendo uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, como foi que eu fiz para passar logo nas primeiras fechas, nas provas aqui da UNLP, acredito que foi esse meu método de estudo, ou seja, vejo aula, faço o resumo, leio o resumo e vou para as questões. São esses 4 passos que eu acho bem importante. Deu certo para mim, espero que dê certo para você também. Então, CZTs, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E que possa servir para você, tá certo? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Beijo e até a próxima.